Ora, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político e económico. Ora, também, como sabe, todas as semanas estão comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que o Think Tank tem ajuda à produção. Aliás, tem ajuda à produção, não. Primeiro que o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. E este programa em particular ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Qual é o menu de hoje? Olha, mantemos-nos na crise política. Esta semana, ou melhor, no fim de semana, houve novidades com um bate-boca entre Marcelo, Presidente, e Costa, Primeiro-Ministro, com duas componentes. Primeiro, com a justiça na linha de tiro. António Costa diz que não se lembra de publicamente ter falado no facto de ter sugerido a ida da Procuradora-Geral da República a Belém para falar com Marcelo. Em segundo lugar, Costa atirou para a área política também, ao dizer que a crise revela falta de senso, é despropositada, não faz sentido nenhum. Até porque nesta altura, com estas dificuldades económicas que se sentem no mundo, Portugal devia evitar uma crise política com dissolução do Parlamento e a nomeação do novo Primeiro-Ministro. Ora, vamos partir destes temas para a análise desta semana e vamos começar com o Joaquim Aguiar. Joaquim, o que é que achou deste bate-boca e desta tensão crescente entre São Bento e Belém? O que achei é que já não estamos numa crise política, estamos numa crise do regime. Crise de regime. Claro, porque as instituições do regime deixaram de funcionar nem com regularidade, nem sem regularidade, porque agora tiram-se pedras aos telhados de vidro de cada um dos lados. A pedra mais impressionante é esta declaração do Primeiro-Ministro no Conselho de Estado, em que afirma que foi ele que pediu ao Presidente para receber a Procuradora. Mas isto foi Costa a dizer em pleno Conselho de Estado. Sim. Joaquim, mas o problema é que o Presidente da República parece ter dito publicamente, quando foi da visita à Guiné-Bissau, que o Primeiro-Ministro terá dito que tinha sido ele a sugerir. Ora bem, como aquilo foi dito no Conselho de Estado, fazia sentido o Presidente estar a dizer uma coisa desta? Não, nada disto faz sentido, porque mesmo que se esclareça quem é que disse o quê, o comentário final é, mas para que é que me interessa saber isso? Porque o que de facto está a acontecer é a vontade de desistência do Primeiro-Ministro, porque não consegue resolver o problema do crescimento. E também o incómodo revelado pelo Presidente da República por ser responsável por ter mantido este Primeiro-Ministro durante tanto tempo em funções. Porque se tivesse resultados positivos, então percebia-se. Mas o que realmente acontece é que os indicadores económicos não só são favoráveis, como são a prova de que o programa da Troika foi bem sucedido na sociedade portuguesa. Mas não podemos esquecer que o programa da Troika foi violentamente criticado por quem está no poder em Portugal. Ou seja, os resultados são bons, mas os autores dos resultados não são portugueses. São os quadros dos quadros do Fundo Monetário Internacional, do BCE e da Comissão Europeia, que cá estiveram a desenhar o programa. E ainda de Portugal, com a contribuição do Vítor Gaspar, que foi arrastado pelas ruas da cidade com a acusação de ser um perigoso liberal
que estava a violar a Constituição. Ora, como se verifica, é um conjunto de ignorantes ou é um conjunto de dirigentes de má-fé que, para esconderem aquilo de que são culpados, agitam as águas para que quem observa fique distraído. Ora bom, isto é o problema dos animais ferozes. Quando saem das covas, ou arranjam rapidamente alguma coisa para comer, ou têm que se comer uns aos outros. E nesta situação atual, dentro do Partido Socialista, andam-se a comer uns aos outros. Já volto a si, Joaquim. Jorge, a mesma pergunta para ti. Como é que estás a ver este bate-papo, este bate-boca entre os dois palácios, São Bento e Belém? É um acumular de tensões que era evidente com o pedido que foi feito na altura pelo Presidente da República em relação ao Ministro João Galamba. E a história era muito mais, a história já vinha muito picada, já vinha muito tensa, e tudo isto se agravou com estes casos, numa série de casos que o Partido Socialista nos conseguiu brindar nestes últimos anos e que levou à própria demissão do Primeiro-Ministro. O que aí vem não parece que seja muito bonito. Pois, ainda faltam 3 meses até às eleições. E não é bonito por 2 ordens de razão. Primeiro, porque as instituições ao longo do tempo foram corrompidas no sentido em que, no exercício do seu poder, elas foram debilitadas ou foram pouco exigentes. E, por outro lado, aqueles que eram considerados o crème de la crème do regime são hoje arguidos, são hoje suspeitos, são possíveis condenados, e tudo isto revela uma qualidade dos dirigentes que também deixa muito a desejar. E, portanto, os portugueses são confrontados com esta democracia de 50 anos, fantástica para todos nós, mas que neste momento parece que não tem saída. E eu julgo que a gente poderá mais para a frente do programa falar sobre qual é a esperança para a saída, mas é importante perceber o que é que o Partido Socialista neste momento está a fazer ao país e à democracia portuguesa. Se nós pensarmos nos órgãos que podem contrabalançar o peso de uma maioria política, que é importante relembrar como é que nasce a maioria absoluta. A maioria absoluta nasce depois de um governo que fez um drible à Constituição, não disse aos portugueses o que ia, e faz um acordo, tal acordo de geringonça, que agora com o novo líder, o novo potencial líder do PS poderá ser a geringonça 1.0, portanto a próxima será 2.0, se houver, mas que não explicou aos portugueses que ia fazer esse acordo. O ataque que foi feito na altura a António José Seguro também revelou alguma audácia por parte do Primeiro-Ministro no método que utilizou para chegar ao poder, e portanto nós o que estamos a assistir é os poderes que contrabalançavam o poder do Parlamento e o Poder Executivo, o Ministério Público, o Presidente da República, os órgãos reguladores, o Conselho de Estado. Tudo isto está a ter histórias que nos desencantam. Uns por uma razão, outros por outra, mas ficamos desconfiados. E eu julgo que o Partido Socialista revela também um desnorte. Revela o desnorte porquê? Porque apercebe-se que pode ficar sem o poder, e ficando sem o poder, aquelas clientelas que foi criando ao longo do tempo, elas próprias começam a entrar em
em ebulição. Em ebulição, em desconfiança. Eu diria que nós vamos ter um período em que as pessoas não sabem qual é a alternativa, porque a própria direita, o PSD, e o que está à direita, a Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS, cada um à sua maneira está a fazer o seu caminho, mas não se percebe bem como é que se pode vir a governar o país à direita, portanto ainda não está muito claro. E à esquerda, a verdade é que também não é dito o que é que o Partido Socialista quer fazer se voltar a ser governo. Isso quer fazer com quem? Ou seja, se não tiver maioria. Diz? E se não tiver maioria, porque até agora não ouvimos nenhum destes... Bom, José Luís Carneiro já disse, já foi mais claro do que foi Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos não diz que quer fazer maioria condicional. Mas vamos reparar sobre as estratégias e as táticas políticas que estão a ser usadas. Mas eu queria voltar à questão da arquitetura constitucional que dá segurança à democracia. Hoje li uma notícia, li um artigo de uma Procuradora-Geral Adjunta que basicamente faz um ataque aos seus colegas, com ou sem razão, e que termina com o fait-divers dos almoços. E eu pensei para comigo, o que é que leva uma Procuradora-Geral Adjunta a explicar que o Ministério Público não funciona como deveria funcionar e é incapaz de dizer que a responsabilidade do mau funcionamento do Ministério Público resulta da falta de coragem do sistema político para, se entender que deve pôr ordem no Ministério Público, o ter feito nos últimos 50 anos. Portanto, há aqui uma inversão, ou seja, a estratégia do Partido Socialista é descredibilizar todas as instituições que nos trazem a democracia liberal e só valorizar aquela que resulta de uma legitimidade do voto eleitoral, relativamente às eleições legislativas. E mais, o primeiro-ministro demissionário atreve-se a repetir a palavra otimista irritante e atreve-se a desafiar o Presidente da República a dizer que não pode haver mais dissoluções. Como se, ou seja, uma limitação absoluta dos poderes presidenciais a ser imposta por um Primeiro-Ministro de Estado demissionário e que deveria estar fragilizado pela forma como ele... E já vamos na segunda dissolução, não? Porque esta será a segunda. Não, já vamos na segunda, mas a segunda diria que foram os parceiros de António Costa que não quiseram acompanhar nesta senda. Sim. Deixa-me só, tu fizeste referência, já volto a isso, fizeste referência ao artigo que sai hoje no Público, é da Procuradora Maria José Fernandes, e o artigo é este, está ali a Câmara, aliás, o artigo é este. Como chegámos aqui. Exatamente, como chegámos aqui. Quer dizer, e depois há uma citação, há aqui uma chamada que ela diz: os desfechos de vários casos já julgados permitem extrair que há aspectos do trabalho dos procuradores de investigação a carecer de revisão e aprimoramento pelo exercício da autocrítica. Isto é inacreditável. Eu não gosto de me citar, mas que não fica bem, não é? Porque é uma falsa modéstia, mas no texto que eu escrevi para o Jornal de Negócios para amanhã, o que digo é que esta esquerda que nós temos hoje, nós devíamos oferecer um espelho. Porque quando falam da Polónia e da Hungria, que os poderes políticos estão constantemente a interferir nos outros poderes, deveriam pensar o que estão a fazer em Portugal. E isto é muito mais grave do que parece. Porquê? Porque quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, parece que não querem falar nos temas da justiça para a sua campanha eleitoral e a única coisa que querem, como eu digo, é transferir o Pai Natal, em vez de ser para dezembro, agora passou a ser para março. Como é que tu interpretas este receio do PSD e da direita estarem a pegar nestes casos e aprofundar? Mas eu gostaria de voltar à questão do artigo da Procuradora. O escritor Mário Vargas Llosa escreveu um livro que se chamava A Chamada da Tribo, em que ele explicava como é que aos 19 anos era marxista
e depois, mais tarde, tornou-se um verdadeiro liberal e candidatou-se a presidente do Peru na lógica liberal. E descobriu que era liberal quando um dia foi à União Soviética e perguntou: mas afinal aqui quem é que são os privilegiados? E há um escritor soviético que lhe diz: aqui os privilegiados são os escritores submissos. E portanto a apatia generalizada do país, a submissão do país é facilmente explicável. E portanto hoje o que há é uma tentativa do Partido Socialista condicionar, atropelar, atrofiar, submeter os portugueses a uma ideia que o país só existe por causa de... O que é fascinante é parece que estes séculos de história só se podem fazer com o Partido Socialista e com estas pessoas. Exatamente. Ou seja, nem perderam o próprio sentido histórico. E o que é dramático é que o professor Marcelo, que é uma pessoa extremamente bem preparada do ponto de vista intelectual, académico e social, foi incapaz de perceber com quem estava a lidar. Porque agora está a aparecer aquilo que nós não gostaríamos que aparecesse. Porque a política é sempre assim, ou seja, há uma luta pelo poder, há um debate ideológico, há um trocar de argumentos, de insultos, mas quando começa a tocar na credibilidade das instituições, no recato que elas deviam ter e não têm, reparem, isto é fascinante, quando se olha para o Conselho de Estado, o Conselho de Estado são só políticos, quase todos políticos, passaram todos para a política. Eu fico pasmado como é que se atrevem a falar nas fugas do segredo de justiça quando hoje há fugas no Conselho de Estado. Portanto, as instituições estão, parece que, a ir ao nível zero. É. Há uma espécie de um rebaixamento institucional perigosíssimo. E vamos por outro pormenor. Juntemos a isto o que se passou com Mário Centeno, que poderia ser um episódio, mas não é. Mas não foi, não. Faz parte de uma estratégia do poder. Ou seja, um regulador relevante para a manutenção do poder do Partido Socialista era a chegada de um ex-ministro das Finanças do Partido Socialista a governador do Banco Central. E de repente estamos todos numa embrulhada. Eu diria que nós estamos numa guerra, não há uma guerra no sentido militar do termo, não há rockets, não há armas, mas há uma guerra muito forte hoje que se percebe na comunicação social e que eu acho que pode atingir níveis pouco recomendáveis. E só mais um ligeiro pormenor. Achei piada os dois candidatos do Partido Socialista ficarem muito preocupados com as coligações à direita, mas nenhum deles foi capaz de dizer qual é a coligação que vai fazer a seguir. Ou seja, nem Pedro Nuno Santos como José Luís Carneiro. Não, José Luís Carneiro diz que faz o contraponto, se o PSD ganhar, mas for minoritário, eu até dou ele um está jeitinho. disposto a deixar passar. Mas se ele ganhar, faz acordo com o PC ou com o Bloco ou não? Tem que dizer. Ok, nesse sentido. E o Pedro Nuno Santos também. Porque o que o Partido Socialista, e é esta centralidade do Partido Socialista... Mas não estás a achar estranho que a comunicação social não faça essa pergunta aos dois? Porque em 2015 foram apanhados de surpresa. Agora não. Poder. Como é que o quarto poder se está a comportar nesta crise? Que é a comunicação social. Já volto a ti. Deixa-me voltar aqui ao Joaquim. Joaquim, não é grave que nós estejamos a assistir a fugas de informação do Conselho de Estado em matérias tão importantes? A gravidade é por ser o Conselho de Estado. Porque se fosse apenas fuga de informação dos magistrados, dos tribunais... Como já acontece, aliás. Paciência. Era algum advogado que, para exercer a sua função, precisava de pôr no terreno esse tipo de informação. Não, mas isto é no Conselho de Estado. E o Conselho de Estado
serve para orientar o Presidente da República. Portanto, no Conselho de Estado devem estar representadas as diversas correntes políticas para poderem ser conselheiros do Presidente da República. Quando só está um partido político representado no Conselho de Estado, então, de facto, as fugas de informação são ações deliberadas contra o Presidente da República. E é isso que Marcelo Rebelo de Sousa, como diria o Dr. Mário Soares, se pôs a jeito. E pôs-se a jeito porquê? Porque em 2015, quando se forma este governo, o primeiro governo do Partido Socialista, é por iniciativa e tolerância do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha idade e preparação para não se deixar enganar desta maneira. Porque o que lhe saiu a seguir foram fadistas de bairro alto, que pura e simplesmente lhe cantam o fado e fazem o que querem. E o que agora se verifica, não fazem o que querem, é que também há notas dentro de envelopes. Isto ultrapassa tudo o que é imaginável. Os nomes dos protagonistas não são famosos. Porque alguém chamar-se Scária faz desconfiar do... Pode confundir com escória. Mas o facto de se autorizarem eles próprios a fazer estas coisas, isso é que é extraordinário. Mas, Joaquim, não está a achar estranho que a oposição, nomeadamente o PST, não pegue nestes temas? Parece que o PST está com medo de pegar nisto. Não, o PSD está com medo dele próprio, porque quando teve maioria absoluta também fez umas operações que não são propriamente recomendáveis, não é? Os telhados de vidro estão por todos os lados. Não só estão por todo lado, como já estão com os vidros partidos, não é? Portanto, já não aguentam com mais pedras. Mas isto tem importância porque, então, se é assim, como é que se pode evitar a repetição destas situações? Uma das maneiras de evitar é ter instituições fortes que exerçam o controle dos acontecimentos. Mas quando isso já não é possível, porque as próprias instituições estão corrompidas no sentido físico do termo, então é preciso pôr uns a vigiar os outros. Ou seja, o grande perigo da maioria absoluta é que são os próprios que se vigiam a si mesmos. E isso não dá. Não funciona. Não deu na Primeira República. O correspondente ao Partido Socialista, que era o Partido Republicano Português, sofreu durante o interregno salazarista, sofreu as consequências da crise da Primeira República. O próprio Salazar só aparece transportado pelos militares porque o Partido Republicano tinha levado a dívida para níveis inaceitáveis. Mas a verdade é que, enquanto se manteve na oposição durante o Estado Novo, durante o salazarismo, os herdeiros desse Partido Socialista juravam, garantiam
davam a palavra de honra que jamais repetiriam os acontecimentos da Primeira República. Deixa-me voltar aqui ao Jorge por causa da questão do quarto poder. Jorge, já vimos, o Joaquim já não é a primeira vez que explica que toda a gente tem telhados de vidro, alguns deles têm telhados já partidos, mas agora vamos à comunicação social. Qual é, que eu suponho que era aí que querias chegar quando falavas de quarto poder, qual é a percepção que estás a fazer ao comportamento da comunicação social? Hoje, quando nós observamos a comunicação social no mundo, a comunicação social hoje tem uma luta muito forte relativamente às redes sociais. Portanto, o jornalismo em geral tem uma desconfiança sobre as redes sociais e portanto, tem uma espécie, ou seja, está a dividir esse poder. Portanto, os jornalistas foram confrontados com uma nova divisão do poder. E os únicos que protegem esse poder do quarto poder original, em geral, é o status quo. Porque o status quo não gosta das redes sociais. E, em parte, em alguma tem razão, porque não tem filtro, não tem editores, não tem gente competente. E, portanto, há uma luta, se quisermos, económica e profissional dentro do jornalismo. Deixa-me só interromper-te aí, que eu acho que há um bocadinho de desculpa por parte do quarto poder, da comunicação social. Eu vou-te explicar porquê. É verdade que as redes sociais têm tudo, porque falta o crivo. Mas as pessoas não são estúpidas e fazem opções, fazem escolhas. Isto é um bocadinho como no mercado. Quando tu conheces aquela banca e sabes que a pessoa vende aquelas laranjas que são boas, vais àquela banca. Portanto, é a credibilidade do vendedor. Nas redes sociais é a mesma coisa. Uma boa prova, eu não gosto de falar em causa própria, mas uma boa prova é aqui o canal A Cor do Dinheiro. Como tu sabes, o Think Tank tem muita audiência. E não só por aquilo que aparece aqui nas medições das próprias redes, mas das plataformas, mas também tu tens essa prova. Vocês são todos abordados nas ruas e eu também a falar sobre o programa. Ou seja, as pessoas acabam por fazer o seu juízo sobre o que é bom e o que é que não é bom. Portanto, não achas que há aqui um bocado de desculpa também dizer as redes sociais e metem tudo no mesmo saco? Não é desculpa. O que existe nas redes sociais é se quisermos, há uma espécie de uma opacidade sobre quem financia as redes sociais. Enquanto no jornalismo tradicional é possível perceber quem é que são os acionistas e quem é que dá aquele rendimento, nas redes sociais é mais opaco e por isso é que há uma desconfiança maior. Mas agora vamos com o comportamento do jornalismo, dos mídias tradicionais. Os mídias tradicionais ficaram, por razões que obviamente têm que ser analisadas com algum cuidado, prisioneiras da agenda política que passou a ser dominada também por agências de comunicação. Aquilo que nós criticamos, que é as portas giratórias entre reguladores e regulados, também se passou no jornalismo. Os jornalistas vão para as assessores de comunicação, os assessores de comunicação parece que depois voltam a ser jornalistas, portanto há uma roda giratória e depois o mundo do jornalismo ficou muito rarefeito, ou seja, ficou muito fechado. É uma profissão, ou se quisermos, é uma atividade económica em declínio. E, portanto, há uma fragilidade económica latente. E isso leva a que a sociedade como um todo, e aí não é responsabilidade só dos mídias, entre naquilo que o Joaquim há pouco estava-se a referir, de uma forma indireta sobre que não aconteceu que é difícil acontecer numa maioria absoluta, que é as pessoas entram na autocensura. São incapazes de romper com o que está a ser dito. E a autocensura, em todas as sociedades, revela sempre uma coisa: o medo do poder. É verdade. O medo do poder gera a autocensura dos agentes, dos cidadãos, daqueles que escrutinam. O que é que está a acontecer com o Ministério Público? Se o país acha que a democracia é tão relevante, e acha que é, e a política acha tão relevante, alguém que dê um primeiro passo e que diga: nós temos a maioria, Partido Socialista e PSD, e nós queremos rever o que está a passar no Ministério Público. Não, mandam recados pela comunicação social. Faz gestão política através dos mídias. Porquê? Porque hoje a opinião pública
tem que ser manipulada de forma muito mais intensa. E, portanto, é por aí que se resolvem os problemas políticos. Mas o que fica escondido é a falta de coragem da política. Estão todos com medo de dar um passo em frente. Porquê? Porque não sabem o que é que o povo pensa sobre esse passo. E eu acho que deveria pensar mal se dessem o passo em frente neste momento. Porque ainda me recordo de várias declarações de dirigentes socialistas que não se pode legislar em momentos, em casos concretos, porque isso distorce a análise. Mas agora já se está a pedir para acelerar o processo, nomeadamente junto ao STJ. E agora queremos aceleração de processo. Então, mas queremos aceleração de processo, então, num partido que defende a igualdade perante todos os cidadãos, queremos acelerar o processo porquê? Porque é importante para o país, que eu também acho que é. Então tenho a coragem de dizer isso e de pedir isso. Mas tem que estar enquadrado na lei. Mas afinal nós não temos lei para fazer uma aceleração de processo. Então tem que viver com leis que os senhores fizeram. E o problema é que o Partido Socialista está no poder em 21 dos últimos 29 anos e não fez nada para melhorar o problema da justiça. Só vai gerar um outro tema, que é a degradação da instituição do Ministério Público. Que até pode não estar a funcionar bem, que nós já vimos que em alguns casos até pode não estar. Sim, tem alguns erros. Mas vai degradar. Porquê? Porque os seus agentes podem começar em autocensura, vão começar a haver guerras internas e vai começar com certeza a haver uma divergência estratégica do papel do Ministério Público e da forma como gera os recursos que são postos à disposição para fazer aquilo que a Constituição obriga. E, portanto, mas é importante nós percebermos, e eu voltando à questão da comunicação social, as televisões então são uma desgraça, porque as televisões alinham todas, quase todas, por diapasão do que é politicamente correto do status quo. Porque é pela televisão que hoje se faz a política. Não é, nós olhamos para o professor Marcelo, para o primeiro-ministro António Costa, tiveram décadas na televisão a passar a sua imagem. Portanto, hoje tudo se faz através disso. E nos jornais nós encontramos, eu costumo dizer, eu só leio jornais, não vejo televisão, vejo pouco, mas a que vejo, percebo logo os alinhamentos todos. O que nos safa são as opiniões. Porque a forma como hoje tudo é editado é uma fórmula, primeiro, é uma fórmula de rapidez do assunto, do momento, e tem sempre por detrás que se percebe uma estratégia comunicacional. Há dias lia um texto de alguém que foi convidado a escrever, porque depois há uns convites, enfim, feitos à última da hora, mas que são pessoas importantes, que era um jornalista italiano que vinha a explicar como é que a República dos Juízes tinha destruído a política em Itália. Mas ele esqueceu-se de dizer que os políticos foram todos apanhados, ou grande parte deles, na corrupção. Ou seja, o que é estranho nesta crise é que nós estamos a ver o país a fraturar-se, a tribalizar-se, a dividir-se, a polarizar-se por temas muito complicados e não paramos. O que eu acho mais estranho é à esquerda. Eu, obviamente, sou aqui suspeito, porque a minha declaração de interesse sempre fui da direita e, portanto, julgo que vou morrer nessa condição. Mas à esquerda não está a querer parar para perceber que está a criar uma fricção que, para quem viveu, Joaquim muito mais velho, viveu os tempos do PREC, vemos todos os tempos do PREC, e do que era aquela luta ideológica, aquela violência verbal, aquela agressividade que hoje começa a existir na verbalização, na maneira... As pessoas... Parece que a arena política não é uma arena de cavalheiros. De nobreza. Não é uma arena de cavalheiros, é uma arena de artistas, desafiadores, gente que não dá confiança.
E mesmo as expressões que se utiliza, quando o Presidente da Assembleia da República diz malhar na direita, não percebe percebe o significado político e, obviamente, é o significado político perverso, porque parece que isso dá autoridade a que outros à direita malhem nele. Exatamente. E, portanto, o que nós estamos a criar é malhadores. Não estamos a criar a política saudável, que é resolver os nossos problemas sem violência. Porque esse é o segredo da democracia. Joaquim, onde é que vai levar esta tribalização que nós estamos a assistir em Portugal? A vários níveis, na classe política, na própria classe judicial, no jornalismo e por aí adiante. Nós viemos de um sistema que chamamos Estado Novo, que tinha no seu sistema judicial uma particularidade especialmente sinistra. É que havia a sentença e depois as medidas de segurança, que eram ilimitadas. E, portanto, o condenado, mesmo quando lhe diziam é condenado a 2 anos de prisão, não, tinha a seguir o acrescento e medidas de segurança. Ora, porque é que um sistema político autoritário de suporte militar precisava de ter um sistema judicial com medidas de segurança? Era um poder inseguro, era um poder que estava sempre ameaçado com quê? Com um golpe de Estado? Não, o único que dava golpe de Estado era o próprio Presidente do Conselho de Ministros, Dr. Oliveira Salazar. E, portanto, esta ficção só pode ser explicada por uma outra herança que temos no nosso sistema político, que é a herança da Inquisição. O processo da Inquisição era o acusado, se tiver a ajuda de Deus, vai explicar porque é que está acusado. Porque no Tribunal da Inquisição o acusado não sabia de que é que era acusado. Mas, se conseguisse dizer aquilo que era acusado, era o sinal Deus tinha feito uma interferência e tinha anunciado aquilo que era um segredo do tribunal e que punha o acusado perante este juízo final, que era: será que vai ser ajudado por Deus ou não? E o que é que acontecia enquanto o acusado não sabia de que é que o acusavam? Declarava tudo aquilo que lhe vinha à memória que pudesse ser um ato de judiaria, porque a Inquisição especializava-se não no Partido Comunista, mas na judiaria. Ora, como o próprio acusado não sabia exatamente de que era acusado, qual prática de judiaria que tinha sido identificada, acusava tudo à volta. E, portanto, a rede dos acusados era interminável. Hoje, este mecanismo da judiaria, ou da Inquisição, traduz-se no julgamento dos crimes económicos, em que
quem é acusado de ter praticado corrupção não sabe exatamente o que é acusado. Não sabe exatamente que escutas é que fizeram e o que é que está na transcrição das escutas. E é por manterem os acusados nesta indefinição e nesta incerteza que, de facto, só mesmo a intervenção de Deus é que permite resolver isto. Joaquim, e acha que isto pode dar cabo da credibilidade do Ministério Público? O que está a passar? O Ministério Público disfarça-se com togas, saias compridas, para terem uma imagem de poder recatado, responsável e ponderado. Mas, quando tiram a toga, voltam a ser cidadãos comuns. Têm primos, sobrinhos, afilhados, têm que sustentar essa rede de dependentes. E então o que é que fazem os partidos políticos? Os partidos políticos estruturam redes de influência e proteção. Influência para poder servir os interesses dos partidos, mas também de proteção, porque quando algum é apanhado nas redes da lei, imediatamente vêm os que protegem, de modo a que possam continuar a recrutar, porque garantem a quem é recrutado que, em caso de acidente, vão ser protegidos. Esta maneira de funcionar na Inquisição e na investigação do Ministério Público transferida para a organização partidária cria a tal lógica da cova dos animais ferozes, que vêm das montanhas e acabam por atacar na planície. Ora, esta lógica dos animais ferozes é inaceitável em democracia, porque se há animais ferozes na política, então é preciso criar jaulas para pôr esses animais ferozes. Deixa-me voltar agora, aqui. No Palácio de Belém, ao cimo da rampa em que se entra, está um conjunto de construções com grades de ferro, que era o pátio dos bichos. Portanto, no Palácio de Belém há um dispositivo para pôr os bichos e deixá-los lá durante o tempo da sua ferocidade, que é a maneira, já que não se consegue domesticar o bicho, ao menos disciplina-se de maneira a que ele não possa destruir o que está à volta. Jorge, há bocado querias interromper? Queria, relativamente a esta ideia do que é que se passa hoje com os agentes políticos e uma espécie de relativismo moral, porque há aqui um problema que é a ética individual e a ética moral destes agentes. Eu vou fazer um paralelismo para as pessoas perceberem o quão grave isto é. Se este caso do chefe de gabinete ter dinheiro no seu gabinete ocorresse em Angola, em que o jornalismo português trata Angola como um povo, um país de segunda categoria, sim, e esse chefe de gabinete
tivesse lá o dinheiro e tivesse recebido o dinheiro, que era uma tese que o dinheiro podia ter vindo nos trabalhos de consultoria de Angola, tivesse recebido o dinheiro de trabalhos prestados em Portugal, em que não tinha pago também impostos, nem em Angola, nem em Portugal, a conclusão era aquilo é Angola. E agora... E terias alguns jornalistas de investigação que são muito, muito atreitos a criticarem Angola e outros países por tudo e mais alguma coisa, agora têm-nos calados. E agora estão calados. É nesse sentido... Alguns, nem todos, sim, graças a Deus. É nesse sentido que aparece a autocensura. E depois não perceber qual é o papel de um chefe de gabinete, que todos os assuntos estratégicos do país passaram pelas mãos daquela pessoa. Não sabemos se ela ou não culpada, se é condenada ou não. Mas isto cria um desgaste sobre a instituição e uma percepção errada da política. E uma dúvida legítima. Uma dúvida legítima. Mas cria uma percepção. Porque é que eu acho perigoso a política atacar o Ministério Público? E acho muito perigoso que a política ataque os outros políticos, parecendo que são todos corruptos. Porque não é sempre assim, nem será sempre assim. O Ministério Público é que persegue os criminosos, se alguém morrer, a violência doméstica. Ou seja, o Ministério Público está a tratar dos crimes públicos que nos interessam a todos. Quando se trata da política, está a fazer exatamente a mesma coisa. Mas de repente nós dizemos, não, espera aí. Para isto é muito bom, mas para isto não serve. É muito perigoso fazer este tipo de raciocínio, porque isso degrada a percepção da instituição. É a mesma coisa que eu dizer que todos os políticos são maus e corruptos. Exatamente. Não é verdade. É que não é mesmo verdade. Agora, o que eles criaram, e nós hoje estamos a assistir isso, a um sistema, diria, quase autofágico. Eles não estão a conseguir fazer a revolução política, a evolução política nos novos tempos. Pensava eu, nós precisávamos de um Gorbachev. Alguém que viesse dizer que isto está tudo errado. Mas isso não quer dizer... Mas isso, Jorge, implicava correr o risco de perder o poder. Pronto. E aí vem as correntes mais, diria, mais radicais de direita, autoritárias, defendem uma ideia que é uma ideia que começa a ganhar tração, que é a democracia maioritária, ao destruir a capacidade das elites, porque as elites querem ser populares, e por isso é que os órgãos como o Conselho de Estado são muito relevantes para o Presidente da República, porque não são órgãos eleitos pelo povo, mas são uma seleção de uma elite para lá estar, para aconselhar. Quando nós pensamos nessa ideia da elite a ajudar a resolver o problema, ela não emana diretamente da legitimidade democrática do voto na eleição. É numa escolha. E isso é uma visão, diria mais, aristocrática da política, mas que hoje, por isso é que nós assistimos, os políticos hoje começam a ser duas categorias, populares ou populistas. Todos eles querem dizer aquilo que as pessoas mais ou menos querem ouvir. E por isso é que esta campanha eleitoral, nós defendemos isto no Think Tank, há umas semanas, é o Natal até março, mas não é a identificação do problema do regime. E, portanto, nós estamos a entrar numa situação muito difícil, porque os poderes que podiam criar a diferença, eles próprios estão em degradação e em ataques permanentes exteriores e ataques internos, que também é um outro problema. E a segunda componente da intervenção de António Costa foi considerar que esta decisão de dissolver a Assembleia da República é uma decisão onde falta o senso, falta bom senso. E ele chega mesmo a dizer que a dissolução é despropositada e que isto criou uma crise política. Isto é António Costa que está a tentar forçar na cabeça dos eleitores a ideia de que
olha, vai correr mal, e se correr mal já sabem, isto tem a ver com o Presidente da República e não comigo. Não, eu julgo que António Costa tem uma derrota política brutal para a sua carreira. Mas se o PS ganhar, essa derrota é minimizada. Mas, Camilo, ganha, mas já não ganha da mesma forma. Porque a partir de março a política eu julgo que vai mudar muito. Porquê? Para melhor ou para pior? Que espectadores devem estar a perguntar isso agora. Vai mudar muito porque a correlação de forças vai se alterar, os líderes são diferentes e, portanto, vai haver uma instabilidade natural. Não é por acaso que António Costa vem dizer não pode haver mais soluções. Há uma coisa que parece evidente. Com a falta de coragem para os dois polos se organizarem para a tomada de poder e com a fragmentação política que o país tem, a probabilidade de nós termos geringonçadas é elevada. E como já sabemos, tudo que não é construído com base num acordo, mas é construído com base num oportunismo político do momento, conjuntural, vai acabar mal. Portanto, isso é. Agora, onde é que eu acho que é a derrota política? Porque eu gostava de relembrar uma outra coisa aos socialistas, de quem muitos eu prezo e gosto imenso, e outros nem tanto assim. Já se esqueceram que o Estado Novo fez ao Mário Soares, a alguns comunistas e às suas famílias? A forma como eram tratados, a forma como eram ostracizados, a forma como eram limitados. O que hoje estão a fazer em democracia, o poder socialista, a muitas pessoas, porque nós todos sabemos isso, é uma coisa que obviamente não tem resguardo na lei, mas tem, diria, está uma cultura política aceite, que é maltratar o adversário, não lhe dar oportunidades. Toques de malvadez. E que é feito a muitos níveis. Nos reguladores, nos órgãos. Esta traficância que existe hoje entre quem está comigo e quem está contra mim, isto é a mesma coisa que um patrão, um empresário, não recrutar uma pessoa porque ela é comunista ou socialista. Ou é social-democrata, dependendo. As pessoas têm que ter noção do que é que isto é. Mas nada disso é feito. Não, as pessoas sabem que é melhor ter o cartão do partido ou ser amigo de alguém do partido. Mas não podes atacar o partido. É verdade. Então é como se o partido fosse a essência da democracia. Ora, a democracia é exatamente o contrário. A democracia é a pluralidade de partidos. E, portanto, é indiferente qual é o teu partido, desde que tu faças aquilo que tens de fazer dentro da instituição que estamos a recrutar, é um bocado indiferente. Mas não é assim que as pessoas estão a perceber o que são a ocupação dos cargos públicos. E por isso é que, quando António Costa diz cuidado com o PSD, mesmo que tenha maioria, vai perceber o que é governabilidade. Não sei para que é que ele está a dizer isso, quando ele assistiu o que é que foi a governabilidade quando deixou de ter o Partido Comunista e o Bloco ao seu lado. Tornou-se muito mais complexo. Ora, é nesta disputa que o país tem que... É esta disputa que o país tem que fazer. A política não pode ser feita assim, mas não pode ser como, diria, ilação imediata, que todos os políticos são maus porque a política é feita assim. Não, nós criamos um modelo partidário que leva a estas situações e que nós temos que mais tarde ou mais cedo ver nos livros deles. Voltando à questão do Presidente da República, e à questão da esperança também para os portugueses. Penso que era o Pinheiro de Azevedo, tinha aquela, isso é só fumaça. Não é? Isto é só fumaça. O Joaquim conheceu bem, porque trabalhou para ele. Isto é só fumaça. E eu diria que isto é só fumaça, mas é uma fumaça mais negra, não é tão branca como se calhar daquela época, mas o povo é sereno. O que é que está a assustar o Partido Socialista? Eu acho que é o povo. Porque o status quo está do lado do Partido Socialista. Tudo é mais ou menos... Ou seja, a floresta que nós estamos a ver é socialista. Mas as raízes, as árvores não são.
O povo muda mesmo, o povo corre com partidos, aceita partidos, puxa partidos. O exemplo acabado que nós temos é a criação da Iniciativa Liberal e do Chega. Se calhar parecia-se que eram impensáveis há uns anos, mas agora apareceram. Apareceram porquê? Porque houve um partido que não respondeu, se calhar, àquilo que eram os desafios que o eleitorado estava a colocar, que tem aquela maneira de pensar. E, portanto, a política, a democracia tem esta virtude. Nós erramos numa eleição, podemos errar noutra, mas há um momento em que nós vamos acertar. E, portanto, nós temos de ter essa tranquilidade de dar... E por isso é que eu estaria mais inclinado a que o Presidente não dissolvesse para que o Partido Socialista digerisse aquilo que tinha acontecido e escolhesse um Primeiro-Ministro e governasse até ao fim com base num Primeiro-Ministro escolhido por si e que tinha que lidar com os problemas para não acontecer isto que está a acontecer, que é, se tudo correr mal até março e depois os desafios que o país vai ter, que é responsável é o Sr. Presidente da República. E isto vai ser, de certeza, a estratégia do próprio Partido Socialista ou de alguns dirigentes, não é a estratégia do Partido Socialista, a estratégia que alguns dirigentes socialistas vão querer usar para o combate eleitoral. Joaquim, vamos assistir, estamos quase no final do programa, mas não resisto a esta pergunta. Vamos assistir a mais episódios como temos visto nas últimas semanas, em que temos uma série de personalidades de peso na vida política portuguesa a fazerem estes ataques à justiça? É praticamente inevitável e não há nenhuma força institucional que possa impedir esse tipo de desvio de comportamentos. Mas, enquanto estava a ouvir, estava a recordar o que foi a formação do PRD, que é, se o PSD de Sá Carneiro foi um partido instantâneo, porque se fez de um momento para o outro, como o pudim flan, e que se estrutura de um momento para o outro, o PRD foi criado com a dissidência dentro do PS e desapareceu com a mesma rapidez com que apareceu. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a sociedade estava preparada para criar um PRD, mas depois não soube o que fazer com ele. E, digamos, é um pouco como o cão que vai atrás da motorizada, mas se apanhar a motorizada não sabe o que é que há de fazer com ela. Ora, isto quando acontece na política, há quem tenha maioria absoluta e não sabe o que é que há de fazer com ela. E faz disparate. E ataca as instituições. Mas a verdade é que foi a sociedade que criou esse partido. E, embora ele tenha aparecido e desaparecido, quando desaparece, faz uma maioria absoluta, ou nunca tinha havido maioria absoluta, que foi no PSD. E faz essa maioria absoluta porquê? Porque foi buscar eleitores ao PS que depois, descontentes com o PRD, passaram para o PSD. Como é que se sabia isso? Que era isso que estava a acontecer. E essa era uma informação importante porque, para que essa maioria absoluta nova aparecesse, era preciso que o Presidente da República lhe oferecesse a oportunidade de manifestação, dissolvendo o Parlamento. Ora, como é que se sabia que
se o Parlamento fosse dissolvido, haveria uma maioria absoluta do PSD. Porque nas eleições imediatamente anteriores, o PSD tinha tido 30%. E quando se fazia sondagens na vizinhança de 87, aparecia a intenção de voto no PSD 47%. Ora, tinha tido 30%, como é que agora apareciam os 47%? Isto era a indicação de que o eleitorado já tinha mudado. Sim. Ora, estas mudanças são mais fáceis ao centro, mas devem ser sempre admitidas como possíveis por parte dos responsáveis partidários. Porque se distraem, o bicho morde. Temos que fechar, Joaquim. Bom, foi o think tank desta semana em que continuamos a analisar a crise política, tendo em conta aquilo que é o bate-boca entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Nós voltamos daqui a uma semana, mas antes de irmos embora, não gostava de deixar de lembrar que este canal tem uma parceria com a Prodigy e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendizalidade. Fique bem, eu volto a estar consigo amanhã às 8 da manhã, quanto ao programa, terça-feira às 17h30. Muito obrigado.